Minha gente, eu sou uma mulher encalhada. Essa é a realidade. E aí eu tô tão encalhada assim num ponto que eu baixei o Tinder. E aí, além de ser muito difícil você encontrar algum cara que pareça normal e meio bonitinho, né, assim, aproveitável. Aí quando você acha, você vai falar com o cara, aí o cara, em vez de dizer sim, ele fala assim. E em vez de dizer mas, ele diz mais. Dá não, minha gente, dá não. Dá não, eu tenho um nível de estudo já que eu não consigo ficar com um cara assim. Desculpa. Salve, rapaziada. Existe uma pergunta que aparece de tempos em tempos, quase sempre disfarçada de curiosidade inofensiva, mas que carrega um desconforto muito mais profundo e revelador por trás da máscara de isenção. Você se relacionaria com uma mulher mais velha? Não como provocação barata, nem como desafio moral para testar seu nível de virtude, mas como um espelho cruel e implacável, porque essa pergunta, no fundo, raramente é sobre idade. Ela costuma ser sobre momento de vida, expectativas infladas, controle emocional e, principalmente, sobre o quanto alguém está realmente disposto a encarar a própria realidade sem a muleta da fantasia. Quando o assunto surge, muitas pessoas respondem rápido demais, atropelando as próprias palavras, como se precisassem se posicionar antes mesmo de entender o que está sendo perguntado de verdade. E é exatamente aí que o padrão começa a aparecer, escancarando a hipocrisia reinante. A ideia da mulher mais velha não incomoda por si só, o que incomoda é tudo o que ela representa: experiência acumulada, menos tolerância a joguinhos ridículos, menos paciência para promessas vazias e, muitas vezes, mais clareza cirúrgica sobre o que quer e o que não aceita debaixo do próprio teto emocional. Não é um debate sobre certo ou errado, é uma observação ácida sobre como as pessoas reagem quando a ilusão perde força e a realidade se impõe de forma mais direta, sem pedir licença. Gente, cheguei agora de um jantar com um grande amigo. E é muito engraçado que todo mundo fala assim, sei, amigo. Mas, gente, vamos falar a verdade. Que mulher nesse mundo sai de um relacionamento de quase 4 anos, de certa forma, com o coraçãozinho machucado, e depois vai querer outro namoro assim? Gente, pelo amor de Deus, vamos com calma. Aí a galera acha que ou você vai sair de um relacionamento e namorar, ou você vai sair de um namoro e você vai ficar com todo mundo o tempo inteiro, sair só pra beijar na boca. Gente, quando a gente já tem 28 anos pra cima, as coisas mudam, gente. Male, a gente dá beijo. Quando o pessoal tá pensando que, não, o nosso negócio é sair, eu não bebo, mas beber, rir, zoar, falar mal dos outros. Esquece esse negócio de pegação. Já foi um tempo. Sou de 95, as coisas estão mudando. Dói na alma, né, gente? Saber que a gente tá ficando mais velho. Mas, em compensação, acho que é muito questão de amadurecimento. E é muito engraçado que as coisas fúteis que antes, de certa forma, a gente olhava e falava, nossa, se tornam tão superficiais. Então, hoje, pra eu me relacionar com alguém, pra eu dar um beijo, precisa ter ligação, precisa ter conexão, ter desejo, inúmeros fatores. E até ter tudo isso, gente, por incrível que pareça, não é questão de beleza. São muitos fatores que influenciam. Então, doido quem pensa que a vida da solteira de 28 pra cima é pegação, tá? Quando alguém pensa em relacionamentos, costuma imaginar fases bonitinhas e previsíveis. Existe a fase da descoberta, a fase da construção e a fase da estabilidade. O problema gritante é que nem todo mundo está na mesma fase ao mesmo tempo, e é aí que o castelo de cartas desaba. A mulher mais velha, na maioria dos casos, já atravessou algumas dessas etapas com cicatrizes para provar. Ela já testou escolhas, já pagou preços emocionais altíssimos e já entendeu, muitas vezes da forma mais dura e sem anestesia, que tempo é um recurso que não volta e não se parcelar em 10 vezes. Isso muda completamente a dinâmica do jogo. Não porque ela seja melhor ou pior que ninguém, mas porque ela tende a ser mais objetiva, e objetividade costuma assustar quem ainda vive de expectativa e conto de fadas. É por isso que para alguns a ideia parece atraente, enquanto para outros soa como ameaça direta ao ego. Não é a idade que pesa, é o ritmo. Relações não fracassam apenas por falta de sentimento, mas por desalinhamento de tempo interno. Quando um busca intensidade adolescente e o outro busca tranquilidade, o conflito nasce antes mesmo de qualquer conversa. Existe também o mito da facilidade,
A fantasia de que uma mulher mais velha seria automaticamente mais acessível, mais compreensiva ou menos exigente. Esse mito cai rápido quando confrontado com a prática. Experiência costuma reduzir tolerância a comportamentos confusos, não porque exista rigidez, mas porque já houve aprendizado. Quem já viveu relações desgastantes aprende a reconhecer sinais cedo, aprende a não romantizar ausência, instabilidade ou indecisão. Isso muda o jogo e nem todo mundo está preparado para isso. Muitos dizem querer alguém maduro, mas se sentem desconfortáveis quando essa maturidade se traduz em limites claros. O limite é silencioso, mas firme. Ele não grita, não ameaça, não implora, apenas se mantém. E é aí que muita gente percebe que não buscava maturidade, mas apenas a sensação de controle sem responsabilidade. Solteira aos 31 anos. Esse vídeo é sobre nós, mulheres 30 mais, que sofremos pressão da família, dos amigos, para ter um relacionamento, porque estamos ficando velhas. Uns dias atrás eu saí com uma amiga minha que é casada. Ela tem a mesma idade que eu, na verdade ela é um ano mais velha que eu. Ela é casada, tá grávida da terceira filha e conhece a minha vida, conhece meu íntimo. E ela sabe que eu tô solteira depois de um relacionamento que me trouxe muitos altos e baixos. E é um relacionamento que não tem fim, não teve fim ainda. Acho que nós, mulheres, né, a maioria de nós, tem o hábito de prolongar situações na esperança de que tenha um resultado diferente, né? E a gente tenta até não ter mais força pra tentar. E aí, essa amiga minha, a gente colocando o papo em dia, ela falou, você tá nessa ainda, até hoje, ó, você tá ficando velha, hein? Você, daqui a pouco, tá pra titia, ninguém vai te querer, esse tipo de discurso que eu tenho certeza que você aí já escutou. E aí, gente, essa amiga minha, ela é muito verdadeira e muito honesta, e isso de forma alguma me machucou, me magoou, assim, né, eu respondi, conversei e tal, e esse vídeo nem é propriamente sobre ela ter me falado isso ter me atingido de alguma forma, é mais sobre o fato de que a gente foi adaptada, moldada para acreditar que só seremos felizes e só seremos completas se a gente encontrar um marido, se a gente formar uma família com marido, com filho, enfim, né, aquele padrão. E infelizmente algumas de nós não vai viver isso. E não vai porque a maioria absoluta dos homens da nossa geração não quer se comprometer. O que a gente mais vê é homens de 35, 38, vivendo a vida adoidado. Ou não vai porque algumas de nós simplesmente não quer. Eu quero sim me casar, eu quero ser mãe, mas me incomoda muito esse discurso de que só quando eu conseguir me casar e quando eu for mãe é que eu vou ser plenamente feliz. E essa ideia me causa uma agonia, uma ansiedade, porque eu preciso de outra pessoa. Sozinha eu não vou conseguir. E aí o sentimento que eu tenho a cada ano que passa não é desespero por estar solteira. Não, o desespero é de não estar suprindo aquilo que as pessoas acreditam que seja o melhor de que todas as mulheres precisam, que é um marido, um companheiro, uma pessoa, alguém, uma família. O sentimento essa angústia não é de não ter alguém, é do que as pessoas vão pensar sobre mim, porque eu não tenho alguém, assim, qual que é o meu problema, né? O que falta em mim? Por que eu não tenho alguém? E é claro também o medo de como vai ser a vida se definitivamente eu for uma das pessoas que nunca vai viver isso, porque, como eu disse, fatalmente muitas de nós não vai conseguir viver isso. Às vezes o que Deus tem pra mim não é isso, e aí? O que vai ser de mim? Eu vou ser incompleta? Eu não vou ser feliz 100% como outras mulheres? É isso que me deixa angustiada, sabe? Não é nem não encontrar uma pessoa, é como vai ser se eu não encontrar, ou como vai ser se eu não voltar pro meu ex, se não der certo o que tá acontecendo com a gente. Como que vai ser a minha vida? O meu medo é isso. Eu sei que esse vídeo ficou um amontoado de pensamentos, talvez tenha ficado até confuso, mas a minha cabeça tá desse jeito. Outro ponto pouco falado é o da energia emocional. Relações exigem presença. E presença não tem a ver com disponibilidade constante, mas com consistência.
Mulheres mais velhas tendem a valorizar mais a qualidade do tempo do que a quantidade de mensagens. Isso quebra a lógica da validação contínua. Para quem está acostumado a medir interesse por atenção constante, esse modelo pode gerar insegurança, não porque falte interesse, mas porque sobra autonomia. E autonomia desconcerta. Quando alguém não depende emocionalmente do outro para se sentir inteiro, a relação deixa de ser um refúgio e passa a ser uma escolha. Isso muda tudo. Escolhas são mais leves, mas também mais honestas. Elas não se sustentam em medo de ficar só. E qualquer relação que nasce sem esse medo costuma ser mais equilibrada, ainda que mais exigente em termos de verdade. Há também a questão social. A reação do entorno diz muito sobre o quanto as pessoas ainda vivem de expectativas externas. Quando um relacionamento foge do padrão esperado, ele vira comentário. E nem sempre o comentário vem de preocupação genuína. Muitas vezes vem de projeção. A mulher mais velha carrega consigo a quebra de uma narrativa, a de que o valor feminino está preso a uma linha do tempo rígida. Questionar isso, mesmo que de forma indireta, gera desconforto, não porque seja errado, mas porque desmonta certezas que muitos usam como base para suas próprias escolhas. E quando certezas caem, inseguranças aparecem. O julgamento externo, nesse contexto, funciona mais como defesa do que como crítica real. Ele tenta proteger uma ideia antiga de ordem, mesmo quando essa ordem já não faz sentido para quem vive fora dela. Do ponto de vista emocional, relações com mulheres mais velhas tendem a expor rapidamente a maturidade de quem está do outro lado. Não existe muito espaço para jogos prolongados. Silêncios prolongados, indecisões repetidas e promessas vagas costumam ser lidas com mais clareza. Isso não significa frieza, significa leitura de padrão. Quem já passou por ciclos parecidos aprende a reconhecer a estrutura por trás do comportamento e isso acelera tudo. O que levaria meses para aparecer em outras dinâmicas surge em semanas. Para alguns isso é libertador, para outros é sufocante. Não porque a relação seja pesada, mas porque ela exige coerência. E coerência é desconfortável para quem ainda está se descobrindo. É importante entender que não existe superioridade automática em nenhuma direção. A mulher mais velha não é um ideal, assim como a mulher mais nova não é um erro. O ponto não é comparar, mas alinhar. Relações funcionam quando expectativas, ritmo e visão de futuro conversam. Quando isso não acontece, a idade vira apenas o argumento, mais fácil para justificar um desencontro que já existia. Muitas vezes o que parece ser um problema de geração é, na verdade, um problema de intenção. Um quer experimentar, o outro quer consolidar. Um vive o presente como teste, o outro como continuidade. Nenhum está errado, apenas estão em momentos diferentes. Ignorar isso costuma gerar frustração disfarçada de romance. Existe ainda o fator da independência. Mulheres mais velhas tendem a ter estruturas próprias, rotina, trabalho, interesses, círculos sociais definidos. Isso reduz a fusão excessiva que muitos confundem com amor. Para quem busca ser o centro absoluto da vida do outro, essa independência pode parecer distanciamento. Para quem valoriza espaço, pode ser alívio. Tudo depende do que se espera de uma relação. Quando duas pessoas inteiras se encontram, a relação soma. Quando duas pessoas carentes se encontram, a relação pesa. A idade, nesse caso, apenas aumenta a probabilidade de alguém já ter aprendido a viver sem depender emocionalmente de outra pessoa para se sentir completo. A pergunta inicial, no fim, volta transformada. Não é sobre pegar ou não pegar alguém mais velho, é sobre estar pronto para lidar com alguém que já não vive de expectativa irreal. É sobre aceitar que nem toda relação precisa ser promessa de eternidade, mas também não precisa ser fuga do vazio. É sobre entender que maturidade não é ausência de emoção, mas presença de responsabilidade. E responsabilidade nem sempre é confortável. Ela tira fantasia, mas entrega clareza. Para alguns, clareza é liberdade, para outros é exposição. E cada um reage a isso de um jeito. Talvez o silêncio após essa reflexão diga mais do que qualquer resposta rápida, porque quando o barulho das opiniões cai, o que fica é a pergunta real. Você busca alguém para preencher uma fase ou alguém para compartilhar um momento de vida compatível. A diferença parece sutil, mas muda tudo.
E não importa a idade envolvida, importa a honestidade com o próprio momento. Algumas verdades só aparecem quando a gente para de tentar se encaixar no que esperam e começa a observar o que realmente faz sentido. E essa observação quase sempre começa em silêncio. Quando essa pergunta volta à sua mente depois de algum tempo, já não como curiosidade inofensiva, mas como um incômodo silencioso que cutuca sua hipocrisia confortável, é sinal de que algo foi percebido. Não sobre mulheres mais velhas, mas sobre o próprio momento de vida. Relações costumam funcionar como espelhos desconfortáveis que não aceitam filtro. Elas mostram o quanto alguém está disposto a sustentar escolhas sem se esconder atrás de desculpas prontas e narrativas prontas para consumo social. A mulher mais velha, nesse contexto, apenas acelera esse processo de desmascaramento. Ela não cria o desconforto, ela apenas revela inseguranças, expectativas irreais, carências disfarçadas de desejo. E isso não é um problema em si. O problema surge quando alguém insiste em viver uma fase que já não corresponde ao que sente internamente. O conflito não está na diferença de idade, mas na diferença entre o que se vive e o que se finge viver. Talvez por isso tantas opiniões surgem quando esse tema aparece, porque ele toca em algo que muita gente evita encarar. O tempo interno não segue a mesma lógica do tempo biológico. Há pessoas jovens emocionalmente cansadas e pessoas mais velhas emocionalmente disponíveis. Generalizações falham porque ignoram o essencial. O que define uma relação não é a idade escrita no documento, mas a maturidade aplicada nas escolhas diárias. Quando alguém entende isso, a pergunta perde o peso social e ganha clareza pessoal. Não se trata mais do que os outros vão pensar, mas do que faz sentido sustentar sem se perder de si mesmo no processo. No fundo, relacionar-se com alguém mais velho exige menos fantasia e mais presença. Exige aceitar que nem tudo será moldado ao próprio ritmo, que nem toda insegurança será acolhida como charme, que nem todo conflito será adiado em nome da paixão. Exige aprender a conversar de verdade, a assumir posições, a entender limites sem interpretar lós como rejeição. Para quem está pronto, isso é libertador. Para quem ainda precisa de validação constante, pode parecer frio demais, mas frieza e lucidez não são a mesma coisa. Às vezes, o que parece falta de emoção é apenas excesso de consciência. E talvez a maior diferença esteja exatamente aí. Enquanto muitos relacionamentos nascem para preencher vazios, outros nascem para compartilhar caminhos. Um pesa, o outro soma. Um exige performance, o outro exige coerência. Um vive de promessa, o outro vive de presença. A idade não determina qual desses modelos vai surgir, mas a maturidade aumenta a chance de perceber cedo quando algo não está alinhado. Isso evita desperdício de tempo, energia e expectativas. E evitar desperdício, para quem já aprendeu isso, é uma forma silenciosa de respeito próprio. No final, a pergunta: você ficaria com uma mulher mais velha? Se dissolve em algo mais honesto. Você está preparado para uma relação que não vive de ilusão? Está disposto a lidar com alguém que não precisa ser convencida, apenas respeitada, que não disputa atenção, mas escolhe onde estar, que não promete o que não pode sustentar? Se a resposta gera desconforto, talvez ainda não seja sobre o outro, talvez seja sobre o próprio momento. E tudo bem, nem toda fase exige decisão definitiva. Algumas exigem apenas observação. Aqui a ideia nunca foi dizer o que você deve fazer, apenas mostrar padrões que se repetem quando o barulho diminui. Se essa reflexão ficou ecoando depois que o vídeo terminou, é porque algo foi tocado. E é exatamente disso que este canal trata. Silêncio, observação e clareza. Se você sente que esse tipo de conteúdo faz sentido para o seu momento, se inscreva no canal. Nem tudo precisa ser dito em voz alta. Algumas verdades aparecem quando você aprende a ouvir com mais atenção.